Tá. Gente, eu vou agradecer a nossa parceria de hoje, como todos os dias, né? Nossa parceria do Capacitar, que nos possibilita que vocês possam aprender um pouco mais a cada dia, que é a parceria do Instituto Brasileiro de Capoterapia e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF, né? Nós somos gratos. Show. E aí, como que foi ontem para você? Foi interessante? É porque ontem eu vi que alguns queriam falar e não dava tempo, né? Muita coisa. Terezinha, não faço ideia na sua cidade, não. Porque eu acho que não tem, né? As formações em surdo-cegueira, elas são muito específicas. Então, como eu falei ontem, em alguns pouquíssimos estados, como São Paulo, um lugar, né? E o Instituto Federal na Bahia também, acho que está com formação, né? Aqui em Brasília tem toda uma mobilização, mas ainda não está acontecendo, mas vai. Você tem que pesquisar aí. No seu estado eu não sei se tem. Não conheço o público de Recife, não conheço as formações de Recife, tá? João Batista, pode? Levanta sua mão, João. Levanta sua mão, João, para eu te ouvir, tá? Cadê meu fone? João, vou te ouvir. Peraí, deixa eu colocar meu fone. Pronto. É só você ativar seu microfone, tá? Oi, João. Tudo bem? Só que eu estou aqui em Brasília, né? Eu estava vendo ontem, né? Assim, quando eu fiz o curso a primeira vez sobre surdo-cegueira, então é assim a gente tende a se emocionar, aquela coisa toda. Mas depois a gente aprende, né? Que é como você sair da sua zona de conforto e ir para um lugar diferente, né? Que quando você vai ter contato com essas pessoas, você não pode deixar o emocional aflorar, porque a sensibilidade delas é muito além do que a gente pode imaginar. Elas têm o controle de si e elas aprendem até rápido, só que elas aprendem no tempo delas, do jeito delas, né? E é uma das coisas assim que eu observei quando eu morei fora, uma das coisas que eles falaram, assim, as pessoas falavam é o seguinte: você quer entrar no diálogo, então aprenda no idioma, né? No caso assim, a gente entrar no mundo da surdo-cegueira, a gente tem que aprender como eles se comunicam, né? E quando eu fiz o curso lá em São Paulo, até as professoras diziam assim, olha, e eu tive contato com crianças, né, com adultos também, e vi assim, o mundo é magnífico, eles são muito inteligentes, né? Inclusive tem uma pessoa, acho que está aqui na UNB, que ele já tem formação, inclusive, né? E fez até um livro aí, ele é surdo cego, mas super inteligente, né? E está fazendo pós-graduação, essa coisa toda, fez livro, né? Então, assim, é um mundo que às vezes a gente pensa assim, nossa, como é? A pessoa não tem audição, não tem a visão, mas ele sabe criar formas de se comunicar. A natureza se encarrega disso. Então, assim, às vezes eu vi assim, até o pessoal chorando, tal, se emocionando. Gente, não são coitadinhos, são pessoas maravilhosas, são pessoas riquíssimas em conhecimento. Você tem que entrar no mundo deles para entender a sensibilidade, né? A sensitividade que eles têm tão aflorada, né? Algumas coisas não foram colocadas, mas outras foram colocadas em excesso. E isso mostra o brilho deles como é tão grande. É isso. E você está atuando, João? Eu comecei a fazer mais cursos ainda, então, aí quando eu voltar para São Paulo, vou me aperfeiçoar, né? Que é para entrar mais nessa área, para aprender mais da parte de códigos nas mãos, que lá a gente comunica muito pelas mãos, ele pega, então você tem todo o alfabeto, é muito rápido. Não, mas eu digo, assim, que área de atuação você exerce na vida, assim? Ah, sim, professor. Aí, no caso, você Aí entrou eu entrei para na essa educação área? especial,
Isso, Ah, para ver como ah, funcionava essa área, entendi. né. Vo Em cima mas disso aí você vai ficar na área de surdo-cegueira? É isso? Você vai vou, querer? com certeza. Isso aí eu já abracei, que é uma coisa, é um mundo muito gigante, o mundo deles é muito grande, assim, são inúmeras possibilidades de você aprender mais e mais, que inclusive vai te dar um retorno no seu dia a dia, para você entender como determinadas coisas funcionam, você fica mais, com a sensitividade mais aguçada. Mas você é da Secretaria de Educação daqui, do Não, DF? eu trabalho em São Paulo. É da secretaria de lá de São Paulo? Você é de Isso. São Paulo? Uhum. Ah, entendi. Aí, no caso, você não é usuário de língua de sinais, no caso? Não. Eu em língua de sinais eu estou aprendendo também, né? Eu estou no nível, ainda estou entrando no intermediário, que o básico eu já fiz. Ah, tá bom. Porque aí você Assim, como ele, vai, inclusive, você o tá, pessoal da surdo-cegueira, o pessoal é, da surdo-cegueira é mais rápido, né? Com não, os sinais, não, não é mais que rápido, não. É a eu Libras acho. Tátil, é diferente. A Libras em campo visual é diferente da Libras Tátil. A gente faz adequações para a língua de sinais na mão, mas não é mais rápido, não. São adequações. Mas agora eu entendi. Aí você, então, está fazendo a formação, você já entendeu as comunicações e também está estudando Libras para, se for necessário, você também fazer uso, né? Porque são assim, cada um deles reage de uma velocidade diferente, de uma maneira diferente. Mas, cara, é muito bacana, é muito Você 10. gosta? Né? Porque ele chega, você chega perto, ele já toca em você, já diz como é que você está durante o dia, se você, Você você está parece que não foi bem à noite, Você está atuando com crianças ou ensino médio? adolescente e adulto. A EJA, né? Uhum. Então, provavelmente você já vai trabalhar com surdos cegos pós-linguísticos, né? Aham. Legal. Que bom, João, que legal. Continua na língua de sinais para ser mais uma ferramenta, né? De comunicação para você com eles. Muito bom. Aham. Muito bem. Deixa eu ver dos meninos. Oi, Marinalva. Deixa eu ver se eu consigo te ver. Bom dia, Isso. professora. Bom dia, tudo bem? Tudo. Deixa eu abrir a minha câmera. Tá. Então, eu sou graduanda do curso de Letras Libras. Passei na banca do CAS, né? Centro de Assistência ao Surdo, do estado de Pernambuco, no ano passado. E eu me interessei muito quando eu vi o curso surdo-cegueira, porque eu já sou intérprete, né? Já tenho um vasto conhecimento nessa área de Libras. Mas aí, o surdo-cego, a surdo-cegueira, eu quero me apropriar mais desse campo, professora. É Pernambuco? É Pernambuco. Muito bom. Mari, você pode entrar em contato com o Grupo Brasil, né? Mais especificamente, a RINSA. Eu vou escrever para você. Porque Certo. a RINSA e o Grupo Brasil, na verdade, eles são dois, mas são um. Trabalham Uhum. juntos, né? Sei. Aqui, a RINSA. E aí, as meninas vão te dizer como é a matrícula, como são os horários. Você vai ter que se programar. Aí Uhum. você vai para São Paulo. Lá você vai passar uma semana presencial, para você fazer a parte presencial toda, Certo. junto com uma teoria, e depois você continua o curso online por mais 400 horas, eu acho. E Legal. E aí Legal. elas vão te orientar, vai ser ótimo. E vai sim, vai, faz esse curso, você já tem a expertise da área da surdez, e aí você agora entra para outro campo, né? Que a surdo-cegueira é outro momento na sua vida, né? Não é Sim, comparável, mas você pode trazer né, a experiência e somar. Vai, sim. vai sim.
Tá Vai. joia. Vou sim. Tá? Obrigada, Entre em Flor. contato. De Tá nada. joia. Ai, ai. Eu quero que vocês vão, tá? Nós precisamos de profissionais nessa área que tenham capacidade, né? Capacitação, coração na profissão de ser professor, né? E que tenham conhecimento, humildade para aprender, que não ache que já sabe de tudo. Nós precisamos de pessoas que tenham empatia, mas que saibam também se posicionar no momento correto e de não desabar, né, quando for necessário, porque, afinal, quando você é professor, você se envolve com o seu aluno, seja ele como for, né? Se ele for aluno com ou sem deficiência, você se envolve, né, geralmente, e é muito bom. Então vai quem puder, já entre em contato e veja como funciona para você, né, porque aí você também tem que ver, como que é para você, porque são horários muito lógico, né, que você tem que dispensar tempo de estudo, porque você vai, presencialmente para outro estado, né, então você tem que se programar, financeiramente, se programar também, na questão familiar, tudo isso, e fora o seu trabalho, né. Como que eu vou, trabalhar não trabalhar uma semana? Então, você vê tudo isso, eu espero que vocês consigam e sejam meus companheiros de profissão, que eu vou ficar muito feliz mesmo. Deixa eu ver. Não, lista não, ainda não, gente. Quando for lista, a gente avisa, tá? Eu escrevi para vocês aqui? Escrevi. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguém na fila. Espera aí. Ótimo, Thaís, muito bom. Já passou para vocês o link da Rinza, tá? Aí, a lista agora foi liberada, gente. Agora vamos lá, assinar. Não esqueçam de colocar nome completo e e-mail, tá? Para o certificado. Deixa eu ver aqui. Agora, deixa eu entrar no meu view. Agora é o Cabral. Deixa eu ver se eu consigo. Bom dia. Bom Ok, dia. professor? Tudo bem? Tudo bem. A todos um bom dia, mas eu gosto de frisar a equipe que emenda fios, que fica por trás das câmeras, né? E, na verdade, a equipe que emenda fios é que essa semana gastou até as fitas isolantes, tudo, professora, tentando ajeitar. Mas vamos lá. Professora, não tem como eu não me emocionar no mundo da língua de sinais. É muito legal, né? A gente se Inclusive, até o final emociona. do dia, eu vou colocar o atalho de uma representação que tivemos ontem, do trabalho ontem à noite. Vou colocar o atalho, deve estar no YouTube já. Mas também tem aquela parte de a gente ver o surdo numa dificuldade danada, tremendo, difícil. E quando a gente está numa interpretação, a gente está no meio de um órgão público, o cidadão vem e abraça a gente e fala que não tem um amigo, que nunca teve uma família para acompanhar ele numa situação, é muito interessante. E agora tem o outro lado, E como que é você o faz para lado... não se envolver, Cabral? Não Não, se eu me envolvo, envolver não tem como. até certo ponto, assim, né? Claro. Não, se Como eu estou, profissional. principalmente na igreja, se eu Não, estou vendo o eu estou cidadão surdo falando ali, da sua parte profissional. Como você consegue lidar com não se envolver para não prejudicar o seu profissional? É complicado, né? não, a minha parte profissional eu já consegui controlar isso. No Até começo foi porque, difícil, não foi? até porque tem horas de abordar o cidadão surdo que não é o cidadão de bem. Não é todo cidadão surdo que trabalha, que estuda, que procura a vida Exatamente. certinha, não. É, Já e tive a sim, porque oportunidade ele, afinal, ele é só uma pessoa, né? Ele faz errado e certo como qualquer pessoa, né? sim, já tive a oportunidade do cidadão passar pedindo esmola na porta de casa, falando que era surdo. Aí eu Aham. perguntei,
Aí eu usei Libras para falar com ele, mas você é surdo? Por que não pode trabalhar? Aí ele se assustou. Uhum. Eu falei, pode trabalhar, normal. É surdo só. Aí ele se assustou, ele achou esquisito. Eu falei, Aí eu falei, não, eu vou lhe ajudar e procurar as instituições aqui, tanto governamentais como não governamentais, para poder ingressar no mercado de trabalho. Semana passada nós já arrumamos um emprego com um garoto, adolescente, em supermercado. E eles entram numa felicidade danada, entram limpando o banheiro, entram empacotador, e eu falei, olha, depende de você, você vai se especializando, você vai para a segurança. Então, Isso. tem essa parte da gente se envolver, principalmente quando a gente vê o cidadão numa dificuldade tremenda e a gente poder ajudar, e tem aquela outra parte muito séria, tanto na hora de uma abordagem de um surdo. Semana passada a gente até disponibilizou algum vídeo, né, na abordagem a surdo na rodoviária de Brasília, que eles se espantavam, porque estavam sendo abordados e utilizado a língua de sinais. Então, realmente, a pessoa vai se controlar para passar a mensagem direito, mas não vai se controlar também quando está sentindo a presença de Deus ali na igreja, não tem como. A pessoa chora mesmo, continua interpretando, sentindo mesmo, e o próprio cidadão surdo pede isso. Poxa, como seria bom se aquele intérprete pudesse vir aqui hoje, se aquela intérprete pudesse vir aqui hoje. Que eles percebem e conseguem passar a emoção. Porque interpretar em si é até interessante, né? A gente ouve, né? É E passa mecânico. É outro momento. Exatamente. A gente ouve e passa para a língua de sinais, mas a interpretação não é só isso. Às vezes o próprio político está sentindo alguma coisa ali verdadeira, a gente tem que passar aquilo ali para o colega que está sentado ali nas primeiras cadeiras, prestando atenção na gente. Então, não é só dentro das igrejas, ainda temos muitos professores, muitos políticos de verdade. Então, Verdade. o sentimento vai ter sim, a gente vai controlar. Sim. Nós temos essa preocupação, sim. Até no final do dia eu vou colocar, disponibilizar. Profissionalmente, né? Só para a gente ter esse equilíbrio, porque uma coisa é você ser guia e intérprete dentro de uma igreja. Não tem nada a ver com o contexto profissional, né? Profissionalmente, a gente tem sim que ter uma casca mais dura, no sentido emocional. É natural às vezes, mesmo. lidando com surdo Porque machucado, impacta. com fome. Eu trabalhando, lidando com surdo machucado, com fome. Fala, você tem que se levantar, vamos com a gente aqui. Vamos pegar, vamos limpar. E realmente, tem a aí tem que se controlar mesmo. sensibilidade, mas tem a ação, né, Cabral? Tenho que ir fazer. Do que ficar... Coitado por quê, ué? Vamos se levantar, vamos procurar uma instituição. Com qualquer outra pessoa, né? Com qualquer outro que precisasse. Isso, aí a gente fala realmente, agora já falou surdo, cego, cadeirante, para a gente realmente não tem essa diferença nesse momento profissional, não. Exato. A gente fala, ó, vamos levantar, que essa petição aqui não vai dar certo. É isso. Não, eu acho que o importante é ter pessoas dentro de instituições que saibam trabalhar com o público. Então, se o público é um público com ou sem deficiência, saiba trabalhar, né? Que tenham nichos preparados para atendimento ao público. Qual? Todo o público. O público né, pessoas com e sem deficiência, né? Seria o ideal. O bombeiro de Brasília morre de vontade de aprender a língua de sinais, professora, mas não consegue, nós não temos instrutores dentro do corpo de bombeiro, é muito limitado. E a gente precisava de mais cobrança dentro dos órgãos governamentais. Falta interesse político. Não temos representações na Câmara para estar reclamando sobre isso. É isso mesmo. A gente reclama dentro das escolas, dentro da igreja, mas não adianta. A gente precisa de mais representantes. Mas já estou dizendo. Mas eu agradeço. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigado. Tchau. Excelente. Que boa participação, gente. Obrigada, viu? Foi muito bom. Agora vamos lá. Vamos continuar? Ontem a gente viu a intervenção
Sim ou não? Intervenção, vimos? Fala aí para mim. Vimos objeto de referência? Eu mostrei para vocês algumas das minhas estratégias, né? Que eu fazia. Deixa eu ver se eu mostrei para vocês. Ótimo. Então, deixa eu ver o que eu quero para vocês hoje. Esse aqui que eu quero. Perfeito. Vamos lá. Deixa eu tirar. Ótimo. Então, a gente vai continuar hoje com o trabalho. Vou falar sobre o trabalho com a pessoa pós-linguística. Ontem eu dei alguns detalhes sobre exemplos, estratégias que eu criei para trabalhar com pré-linguístico. E assim, eu trouxe a minha experiência com um aluno. Tem outros, né? Mas eu trouxe com um para vocês compreenderem. E cada professor, né, cada instrutor mediador tem essas estratégias e a gente se ajuda, óbvio, né? A gente se ajuda, a gente se complementa, a gente troca e vai se apoiando, inclusive em ideias, né? E aí, de repente, quando você vê, a rede está crescendo, está aumentando, né? E as ideias e as mãos dadas, a gente consegue seguir junto mais facilmente, porque tem momento que você se sente só mesmo, e agora, o que eu vou fazer, né? Então, é muito natural. E aí, hoje, então, eu vou falar de um outro caminho, que é o pós-linguístico. É uma outra realidade, né? São realidades ímpares, cada um com uma realidade muito, muito diferente uma da outra. E é essa pessoa, então, que já tem a aquisição de língua, né? E a gente trabalha, então, ferramentas, componentes que vão auxiliar essa pessoa, que vão fazer com que a comunicação dela seja mais, como é que eu posso dizer, ideal, né? Que ela se adeque a algo que ela queira para se comunicar, para que seja mais leve para ela, né? Então, o surdo cego pós, a gente define ele nesse nicho aqui. Podem ser crianças, jovens ou adultos, né? Que adquirem a surdo-cegueira após a aquisição de uma língua. Por exemplo, a língua portuguesa ou a língua de sinais. Então, adquiriu, nasceu, não tinha surdo-cegueira, foi adquirindo com o tempo, né, a deficiência visual, auditiva ou vice-versa. E foi durante esse processo aprendendo, então, uma outra forma de comunicação, porque já sabia que ia acontecer, que ia perder a visão, a audição, que ia se tornar uma pessoa surdo-cega. Então, já tem uma língua? Obrigada. Então, já tem uma língua? Já tem aquisição? Pós-linguístico, tá? Se tornou surdo-cego. Agora vamos ver, então, alguma classificação para vocês entenderem um pouquinho das perdas, de como se dá, né? Então, a gente tem a total, surdo-cegueira total, perda total da audição e visão, né? Que é realmente um caminho muito complexo para quem está vivendo, né? Não é meu lugar de fala, não vivi, né? Não vivo isso. Posso falar dos meus pares, né? Dos que eu acompanho, e não posso falar da dor dele jamais, só do que eu tento compreender, que é muito pouco, com certeza, porque quem está vivendo realmente deve ser um tormento, né? Mas vi muitos deprimirem passando por esse processo, né? Tive muitos amigos que passaram por esse processo de perda. A cada ano que eu os encontrava, eles tinham perdido um pouco mais. E aí a gente adequa a comunicação.
e vai adequando a comunicação ao que ele pede, ao que ele prefere, né? Eu tinha um amigo, por exemplo, que ele chegou à perda quase total, né? Ele ficou ali entre a surdez profunda, a visão total e a surdez profunda. E ele não tinha interesse em aprender língua de sinais, ele não quis, ele não tinha interesse em aprender outros tipos de comunicação, ele só queria conseguir continuar ouvindo, e a gente tinha que usar fala ampliada com ele, para que isso acessasse. E a fala ampliada era a única ferramenta que se tinha de entrar em contato com ele. Por quê? Porque ele não queria outra, ele não queria aprender, entende? Qualquer outro tipo de comunicação. Ele estava cansado, exaurido. E o que ele tinha de resíduo no ouvido direito, porque o esquerdo também já tinha perdido. Isso foi assim, né? Um processo enorme, de muitos anos. E a última vez que eu encontrei, que foi antes dele morrer, ele estava com uma audição muito baixa, e eu conseguia falar com ele muito próximo. Então a gente tem que ter essa intimidade, né? Passava o braço pelo ombro, chegava muito perto do ouvido e tentava expressar essas palavras com maior lentidão possível para ver se ele conseguia compreender. E ele ainda estava com muita dificuldade. Então, assim, ele estava tendo perda total de tudo, sabe? E foi muito angustiante. Foi muito angustiante vê-lo passar por isso. E aí, infelizmente, ele faleceu, né? Por causas, outras causas, mas é óbvio que tudo isso, a depressão levou ele também a esse lugar, né? Então, é muito complicado quando essa perda total acontece, para que eles saiam desse lugar, né? Não é fácil mesmo. E então a gente tem as perdas profunda e baixa visão. Então, por exemplo, pode ser uma pessoa que não ouve mais nada, mas ainda tem resíduo visual. Ela vai usar o resíduo visual. Assim como pode ter a baixa da visão profunda, né, total, e ter resíduo auditivo. Então, tem, né, a surdez moderada e a baixa visão já ajuda muito. Por quê? Porque significa, então, que tem um resíduo aqui auditivo, tem um resíduo aqui visual, significa que eu posso me adequar a outras formas de comunicar. E aí é onde eles se apegam, né? Cada um se apega ao que tem. E tem também a surdez moderada com a cegueira total, tá? Esses são os níveis de perda. Bom, as pessoas que nasceram com visão e audição normal e adquiriram a surdcegueira, o surgimento da surdcegueira pós-linguística. Pessoas que nasceram com visão e audição e foram perdendo no decorrer do tempo. Pode também ser pessoas surdas, já nasceram surdas, né? Ou com deficiência auditiva, tinha resíduos auditivos, né? E foram ficando cegas com o decorrer do tempo ou somente com baixa visão adquirida. Que bom, né, quando é assim, porque aí não perde totalmente, fica com a baixa visão, já ajuda muito, né, no processo. E também acontece para pessoas cegas ou baixa visão, melhor ainda, com surdez adquirida. Então, foram perdendo no decorrer do tempo a audição, mas tem ainda resíduos auditivos e visuais. Então, também é muito bom quando tem, né? O funcionamento da comunicação, como se dá? Bom, as pessoas surdo-cegas funcionais pode ser criança também, como eu disse, né, adquirida, mas jovens e adultos que tenham comunicação restrita aos aspectos básicos da vida diária, bem como autonomia e independência para realizá-la. Significa o quê, professora? Significa que é uma pessoa com surdo-cegueira, mas naquele grau de perdas de classificação que eu dei para você, né? Quando ela tem a perda total, ela não vai ter autonomia e dependência, entende? Né? Mas se ela tem as perdas, por exemplo, de baixa visão, de surdez
moderada, com cegueira, baixa visão, isso já vai ajudar muito. Aí, o que vai acontecer? Ela vai estar classificada na surdo-cegueira, funcional, né? Porque ela vai conseguir fazer da vida dela um pouco menos difícil, né? É funcional por isso, tá? E vai ter independência para realizá-las. E ela vai estudar para isso, né? Ela vai ter apoio de pessoas que vão orientá-las quanto à orientação e mobilidade. Semana que vem, para quem se interessar, né? Próximo módulo, a minha amiga vai trazer para vocês a orientação e mobilidade, tá? Esses fundamentos da orientação e mobilidade, que são muito interessantes. A gente vai falar da pessoa com deficiência visual na semana que vem. Então, a gente vai falar do deficiente visual, tá? Então, as pessoas com surdo-cegueira, com deficiência auditiva congênita, então, esse aqui é um surdo que nasceu surdo, tá? E foi adquirindo a perda visual no decorrer da vida dele. Aqui é diferente, mas ele ainda assim é funcional, né? Porque ele é um surdo já, ele já tem, então, provavelmente o uso da língua de sinais, né? Porque ele já nasceu surdo. Pode ser que ele já foi inserido no campo da sinalização, na comunidade, ele já era usuário, então, de língua de sinais e foi perdendo, né, a visão. A visão adquirida, por isso que a gente fala, perda de visão adquirida. Foi adquirindo com o decorrer do tempo essa perda. E aí, nessa comunicação receptiva e expressiva, o que a gente tem para essa pessoa? A gente tem gestos naturais, que são as línguas de sinais, por exemplo, podem ser. Ele já tem a língua, né? Então, ele tem todo esse léxico, já está tudo pronto na vida dele, então ele vai receber essa perda visual tentando adequar. É aí que entra, por exemplo, a Libras tátil, tá? Quando começamos a adequar. Então, aí tem os sinais contextualizados e temos também objetos de referência, né? Por quê? Porque essa pessoa, ele tinha visão, então ele tem objetos de referência, tem referência do que é céu, do que é terra, ele tem referência do que é mar, tem referência do que é luz, escuridão, ele tem referência de tudo isso. Então, é bem interessante porque essa recepção dele na comunicação já vai estar de uma maneira, como que eu posso dizer? Mais facilitada para quem for apoiá-lo ali, um guia intérprete, por exemplo, né? Porque ele vai dizer, né, eu me comunico assim, você conhece tal coisa? O referenciar, conheço, então, é isso e aquilo, né? A cor tal, ele vai saber, ele já viu, né? Ele adquiriu perda visual. E, além disso, ele pode se expressar muito bem, ele tem características de expressões faciais, né? Porque ele vai saber fazer, porque ele já viu o rosto no espelho. Então, ele tem gestos também naturais, expressão corporal, facial, movimento e objeto de referência. Tudo isso é importante na comunicação dessa pessoa, tudo cego pós-linguística. Ela tem isso, tá? Eles são funcionais por isso. Agora, a pessoa com surdo-cegueira adquirida, continuamos, ela tem também falas, também gestos naturais, tem sinais contextualizados, objeto de referência, mas já na comunicação se expressar, na expressiva, ela pode ter palavras isoladas e gestos naturais e objetos de referência. Palavras isoladas, por quê? Porque ela vai começar a perceber como falar de uma nova maneira, porque quando a pessoa vai ficando surda... Pessoal, vamos abrir a câmera para o print? Hora do print, vamos lá? Quando a pessoa vai ficando surda, né, quando ela vai se tornando um deficiente auditivo até a surdez, esse processo da fala dela é interrompido também, às vezes ele é modificado, né? Tem um, como é que eu posso dizer? Como que eu posso dizer, Rô? Me dá uma palavra. Uma interferência. Obrigada, Rosana, por me dar a palavra. Tem uma interferência, né, na fala, ela modifica a fala. Eu sigo uma menina, gente, ela é uma menina impressionante, sabe? Hoje ela é uma adolescente, 19 anos, né? Tá aí saindo da adolescência. Ela é muito impressionante mesmo, né? E aí eu
assim, eu gosto muito dela porque ela, apesar de ser uma menina muito jovem, ela já passou tanto na vida dela e ela é tão impressionante que realmente vale a pena seguir uma pessoa assim. Porque você observa a vida dela, porque ela faz vlogs, né? Ela faz todos os dias, posta sobre o que está acontecendo. Naturalmente eu não tenho tempo de ver, mas de vez em quando aparece ela e eu gosto. Opa, um vídeo dela. Gosto de ver. O que ela faz? Primeiro, ela começou bem mais jovem, acho que ela tinha uns 13, 14 anos na internet, e ela postava vídeos sobre ela, a doença dela. Ela tem uma doença que... Como que chama, gente? Que dá tics. Alguém me ajuda, produção? Ela tem uma doença que dá tics. Ela tem vários tics, né? E aí ela... Não, procura pra mim, Dani, por favor. Eu preciso falar sobre isso. Ela tem... Primeira, aconteceu essa doença, que dá tics. E ela tem vários tics. Ela faz assim, tem sons, e aquilo vai... Deixa eu ver se o pessoal sabe no chat também. E aquilo vai complicando a vida dela cada vez mais. Tourette. Muito obrigada. Tourette, isso. Síndrome de Tourette. Começou com Tourette. Síndrome de Tourette. Começou com Tourette. Na verdade, ela tem muitas coisas. Ela tem deficiência múltipla. E aí, gente, é impressionante aquela menina. E aí, ela começou com síndrome de Tourette. E ela fazia os vídeos e ela tinha os tics durante o vídeo, né? E daí, ela foi crescendo e cada vídeo dela, cada ano que passava, ia aumentando o grau de tics. Ela tem aquela outra também que fala involuntariamente palavrões. É Tourette também, né? É porque depende do nível, depende do grau, né? Ela tem a Tourette. Então, ela falava... as coisas que ela falava, ela não conseguia realmente controlar, obviamente. Então, isso foi aumentando e depois, com um medicamento muito específico, que eu não vou falar aqui, mas que foi muito bom na vida dela, diminuiu muito. Só que aí, gente, daqui a um tempo, ela descobriu mais uma deficiência, que era agora neurológica. E nesse momento, começaram a paralisar os membros inferiores dela. Então, ela tinha agora Tourette, um pouco mais controlada, mas ainda com muitos problemas musculares, ela não conseguia, e também não conseguia ainda parar totalmente dos tics orais, né, falando, mas melhorou muito. Aí veio o neurológico, aí afetou toda a parte dela, e ela ama dançar, ela é bailarina. E aí ela começou superação, de andar de cadeira de rodas, chegou a esse ponto, e depois começar a voltar a caminhar e usar muletas e depois bengala. Aí, gente, com o tempo, você não vai acreditar. Ela descobriu, além do Tourette, tem um nome específico, ela inclusive trata sobre isso em médicos específicos, que é muito raro, e ela adquiriu outra doença rara, uma terceira. E aí, depois disso, na pandemia 2023, 2021, 2022, ela começou a mudar a voz. A voz dela começou a ficar lenta. Ela percebeu que ela não conseguia falar com naturalidade mais. E aí pesou a língua. E ela assustou, a família correu. O médico descobriu que ela estava ficando surda. Fica arrepiada. Aí, gente, depois disso, mais uma vez ela descobriu que ela não estava conseguindo perceber algumas situações do mundo como era antes. Aí foi ao médico de novo. O médico descobriu que ela estava ficando cega. Essa menina é deficiente múltipla hoje. Ela continua vivendo com alegria a vida dela, com muita decisão de ser uma pessoa incrível como ela é, porque não deve ser nada fácil. E aí hoje ela tem síndrome de Tourette, tem essa deficiência neurológica raríssima, mais uma que eu não lembro qual, e está se tornando surdo-cega. E aí eu olho para aquilo e vejo, ainda com tantos estudos, ainda com tantas mobilizações, com tantas coisas que a gente vê, a gente ainda não faz ideia, né?
do tamanho que é. Porque olha essa menina, por exemplo, que tem deficiências múltiplas, em média de 6 deficiências. 6, em média. Isso é porque ela tem outros pequenos problemas que eu nem lembro, porque eu realmente não consigo, naturalmente, né? Muita coisa na minha vida, acompanhar todo o tempo. O que eu acompanho são poucas fases dela. E é assim. Então, meu povo, eu fico pensando em tudo isso, e é incrível, assim, porque ainda assim essa menina tá de pé e ela sorri o tempo inteiro e ela grava vídeos sendo ela mesma, com todas as dificuldades. E aí, por que eu tô falando isso, né? Porque eu tava falando da fala, lembra? E aí a fala começa, e quando a fala começa a mudar, né? Porque a audição interferiu para quem foi adquirido, né? Perdeu a audição com o tempo. Muito incrível, né, gente? É muito difícil. Não é uma coisa nada. Não, ela não tem esclerose, Francisca. Esclerose múltipla, não. É uma outra deficiência neurológica que afeta muito, assim, a parte física dela. É surreal. E ela supera isso. Cara, ela fez fisioterapia anos até voltar a caminhar de novo, mesmo com a bengala ainda usando, né? Mas ela continua. Eu vou colocar o nomezinho dela aqui no chat para vocês, para quem quiser ir no Instagram dela, tá? Vocês vão gostar. Ela é muito fofinha. Vocês viram aí? Beleza? Vai lá. Eu acho muito incrível que vocês vão gostar dela. Tá no chat, tá bom? Sim. Desde pequenininha, menina, passando tudo isso. E olha, um sorriso desse tamanho. Vamos lá? Marinalva quer falar? Mari tá com o microfone. Abri agora. Consegui abrir o microfone. Então, Pro, é, eu também, a minha pós, minha especialização é educação especial com ênfase em Libras. Mas aí aborda também vários outros campos, né? Como síndromes, como agora mesmo você mostrou, a síndrome de Tourette, que a gente também está vendo nas aulas de pós, essa síndrome. E tem uma doutora que ela é muito boa, ela explica bem essa parte. E, assim, é importante a gente ter esse contato com as pessoas. Não A só gente tem que saber, né, Marinalva? A gente tem que Sim, saber, a gente né? precisa ter esse contato, sim, ver de perto, porque não só numa sala de aula, numa universidade, mas a gente tem que chegar perto, né? Isso. A gente E vê o que hoje, Mari, a acontece. gente tem a internet, né? Bom por Sim, isso, né? Porque é mesmo legal. longe, a gente está perto, né? Porque a pessoa Isso. nos dá a possibilidade de ver a vida dela como ela é. Nem sempre, óbvio, né? Mas é óbvio que essa menina mostra como ela é de verdade, né? Porque ela não vai fingir uma coisa dessa. Então, essa alegria de Instagram, não. Essa família margarina, realmente não me importa. Agora, a vida de uma menina assim, me importa. Então, é muito legal seguir, sim. É legal, sim, igual você falou. Vamos conhecer. Mesmo que eu não tenha na minha cidade, que eu não saiba onde achar, a internet está aí para isso. A gente consegue ficar mais perto dessas realidades. É importante. Né? Ver um pouco desse lugar, né? Conhecer um pouco desse lugar, né? E Sim. principalmente quando a gente escolhe essa área, a área de inclusão, né? Essa nossa área que a gente escolhe inclusão, a gente tem que ver tudo isso. A gente tem que estar perto, né? A Bem gente perto precisa. mesmo. Né? E Exato. precisa. É necessário, se faz necessário estar nesse universo junto com eles também. Não Isso. só na parte teórica, mas também... Porque né? a teoria,
é importante até certo momento, até segunda página, a teoria é importante. É muito bom para quem quer certificado, gente, mas certificado não vai te levar jamais a nenhum momento real com uma pessoa que realmente precisa do teu apoio como um profissional X na área X. Não vai. A teoria fica mais para os pesquisadores, para os científicos. Para ações, eu preciso inserção, entrar no mundo a quem pertence esse mundo e lá dentro aprender com ele. A faculdade não vai te dar o que você precisa não, tá? Em todas as partes. Eu estou falando aqui de todas as áreas mesmo, da graduação, da pós, do mestrado. A faculdade vai te dar a possibilidade de ser um cientista, um pesquisador. Agora, você quer ser fluente? Você quer saber sobre a dor do outro? Esteja junto. Não vai Sim, adiantar a faculdade. participando dos Ativamente. dos grupos, eu participo dos grupos de surdo, a gente participa dos problemas do dia a dia, as Isso. dificuldades, entendeu? As Uhum. demandas que vêm, que eles precisam, que a gente precisa resolver, né? Eles precisam resolver essa luta, né? Essa luta também. Então, assim, quem se interessar, quem quiser entrar nesse campo, ele tem que estar pronto também para lutar. Porque a gente termina se envolvendo E detalhe, nessas lutas, né, professora? Se envolve e detalhe, tá? Não é lutar por ninguém, tá, gente? É Não. lutar com alguém. Sim. Jamais se posicione num lugar de fala que não é seu. É lutar com ele. Ele precisa de quê? E eu também preciso pensar em mim. Eu preciso de quê? Né? Então, é lutar por minha causa, lutar com a causa do outro, não pelo outro, jamais no lugar do outro. É isso mesmo, Mário. Isso é empatia. O resto não é. Né? Não. Assistencialismo, capacitismo não significa apoio. Pelo contrário. Né? É isso, show de bola. Muito bom. Silvana, vem falar com a gente. É porque a sua história é super interessante, né? Você é autista, né, Silvana? E você tem filhos autistas, não tem? Deixa eu ver a Silvana. Tá me ouvindo? Tô. Bom dia a todos. Bom dia. Então, meu caso, assim, é bem específico. Começou com meu filho, né? Do meio, tenho 3 filhos. Meu filho do meio com bastante dificuldade, como falo, emocional. Passou por diversos médicos, com vários diagnósticos diferentes. Foi parar em hospital psiquiátrico e ninguém descobriu o que era. E nessa fase eu também já estava afastada da empresa por problemas emocionais. Então, eu não sabia se eu cuidava de mim, se eu cuidava dele. Então, ficou nessa luta. Até que uma psicóloga viu traços de autismo nele, uma coisa assim, muito sutil, no dia da terapia, que ela tinha um reloginho para marcar o tempo da terapia, e ele ouviu aquele tic-tac, tic-tac, que estava incomodando muito ele, aquele barulhinho que era muito sutil para todos nós, né? Eu já tinha ido lá várias vezes e nunca tinha percebido. E aí ela pegou, percebeu isso, aí ela escondeu no dia, foi porque ia tirar, e na próxima, ela escondeu dentro da gaveta dela, e mesmo assim ele percebeu, ele pediu para tirar. Então, assim, ela viu que muitas coisas nele, e outra coisa, ela colocou uma música para ele ouvir, perguntou para ele se ele conhecia, ele falou que não, aí pediu para ele ouvir, a hora que acabou, ela pediu para ele repetir pelo menos uma estrofe da música, ele cantou a música inteira, música que ele não conhecia. Então, foram algumas coisas, alguns detalhes que ela foi percebendo. Aí ela me chamou o pai dele, e falou que desconfiava que ele fosse autista. Aquilo deu, assim, sabe, um susto em nós. Por quê? Porque a gente não conhecia o que é o autismo. Aí que está a importância da gente se aprofundar realmente em várias síndromes, porque a gente não conhece e a gente assusta na hora, a gente se assustou, até me emocionou de falar. E quando ela falou para ele se revoltou na hora. Não, não sou autista, não sou autista. Por quê? Porque na nossa visão, autista é só aquele autista severo que não fala, que só se balança, né? Que não se funcional, comunica. né?
Então, assim, até hoje a gente sofre com isso porque as pessoas olham para ele e falam para mim assim, ele não tem cara de autista, você não tem cara de autista, sabe? É desse jeito. E não é só com pessoas que não são profissionais, com médicos, professores. Ele não conseguiu terminar o ensino médio, Que loucura porque não isso. consegue. Ele não consegue trabalhar, hoje ele está com 24 anos. E quando foi essa semana, eu passei uma semana passada, eu passei uma semana assim terrível. Meu filho do meio, ele é muito independente, muito inteligente, tudo, mas também vem fazendo tratamento de depressão há 6 anos. E ontem ele passou com a especialista do meu filho e descobri que os dois são autistas. E esse meu filho, que foi diagnosticado ontem, anteontem, foi segunda-feira, ele passou assim, uma fase de uns 10 dias se cortando, tentando se matar, se cortando, mas entramos em desespero, né? Não sabia mais o que fazer. Aí o pai dele falou, não, vamos marcar com a doutora do Matheus, né? Quem sabe ela pode ajudar a gente, encaminhar ele para algum especialista. Chegou lá, ela falou que por eu ser autista, os dois são autistas, meu filho mais velho, de 33 anos, ele está praticamente cego, falando da cegueira, né? Ele tem uma doença chamada ceratocone, que aos 17 anos ele já perdeu uma visão, e agora ele está com 40% já de cegueira na outra visão. Aí eu passei com um especialista semana passada, oftalmo, que vai dar o encaminhamento para ele ir para Sorocaba, porque ele vai ter que fazer transplante, porque não tem mais jeito de córnea. Mari, Então, são coisas assim que a gente precisa lidar com a inclusão, porque é muito importante, gente. Silvana, muito importante. Às vezes eu falo para vocês, né, da minha deficiência visual, mas eu nunca entrei em detalhes, né? Eu sou deficiente visual e o meu problema é o ceratocone. É mesmo, olha. Meu Então, grau é você sabe altíssimo. que Se eu tirar o igual o meu óculos filho. aqui, eu não te vejo. Então, eu sei o que Ele é tão alto, que não existe mais graus de não existe. óculos. No caso dele, só Não a córnea tem mais. agora, né? É só a córnea. Até a lente já não tem mais jeito. Já não consegue mais usar. A lente eu desisti há muitos anos por não conseguir mais mesmo também. Eu não também suportava desistiu. mais usar. Eu fiz o doutor, a hora que a moça fez o teste nele, a moça falou assim, acho que eu fiz errado. Ela fez de novo o teste antes de entrar com ele, né? Porque já estava muito, né? Muito. Aí, então, não tinha entendido. Aí ela veio e falou, fez de novo, ela veio e falou, você tem problema de visão? Ele falou para ela que tinha ceratocone. Ela falou, menino, como que você anda assim, sem uma... Não sabe. Se adapta, é igual eu dirijo, faço tudo, ando por todos os lados. Ninguém tem noção do quanto eu tenho deficiência visual, o tamanho do meu grau. Eu nem sei te dizer o grau real, porque não tem, é mais de 10, né? É igual dele. É igual o dele. E no meu caso, eu fiz um implante de anel de Ferrara. Acho que até já deve foi que ele até comentou, o doutor comentou. Mas no caso dele, já é o transplante de córnea, porque já está muito mais... Córnea. E eu descobri também, Sil, que o meu bebê do meio, com 6 aninhos, também tem ceratocone. Porque é hereditário, né? Que nem no caso do meu filho, eu não sei quem foi. Pode ter sido um tio, um avô, outra da minha parte, outra parte do pai dele, a gente não sabe. Né? Meu irmão tem. Foi muito bom. Foi muito bom conversar. Obrigada. Fica bem. Força para você. Obrigada. Meu Deus mesmo. Espero que seus filhos fiquem bem, Silvana. Espero de verdade. Vocês que têm filhos pequenos, não deixem eles coçarem os olhos.
às vezes na inocência eles coçam muito os olhos, é muito natural, porque os olhos coçam muito, né? Principalmente de criança, que sua, grita, corre, pula. E o ceratocone é genético também, mas coçar os olhos traz uma piora considerável a quem já tem propensão a ter ceratocone. Então, cuidem dos olhos dos seus filhos pequenos. Não proíba de coçar. Proíba. Coçar os olhos é parte fundamental do crescimento do ceratocone. E a coceira é insuportável. Eu vivi isso na minha pele. Mas fui, infelizmente, entender isso já com 16 anos. Então, porque antes a gente não tinha nenhum diagnóstico, não sabia que existia isso. Né? Quando descobriu, minha mãe correu, igual a Silvana faz com os dela. Goiânia, que era o único lugar que tinha, ou Sorocaba. Hoje tem vários especialistas oftalmos, especialistas em ceratocone. Mas antes não existia, na minha época. Minha mãe tirou dinheiro de onde não tinha e correu comigo para Goiânia. E os especialistas lá pagando não sei como. Minha mãe é uma grande mulher. E aí descobriram que eu tinha ceratocone. E ficamos também no mesmo nível, Silvana, de desespero. Porque a primeira coisa que eles dizem é, vai ficar cego. Vai ficar cego, né? E eu não fiquei. Eu tenho grandes dificuldades, mas não fiquei. E a lente, gente, do ceratocone é terrível. Ela parece areia dentro dos olhos porque ela é rígida, ela é dura. Então, não deixe seus filhos coçarem os olhos. O meu bebê de 6 anos já está com 2 graus e tanto. E é proibido na minha casa, os 3, coçar os olhos, porque tem propensão genética a partir de mim e do meu irmão, né? Então, cuidem dos olhos dos seus filhos, tá? Não deixem eles coçarem os olhos de maneira alguma. Ah, mas a minha família não tem essa genética. Você não sabe. Eu, a Silvana, não fazemos ideia de onde o ceratocone veio. Tenho suspeitas enormes que é da geração do meu avô, de uma titia, a gente chamava ela de titia, que ela não tinha noção do que era, e ela tinha muita dificuldade visual, muita. Ela ficava assim o tempo inteiro, assim, ó. E era bem velhinha, eu amava demais a titia. Eu, criança, já conheci ela com 80 anos, então não temos como saber se era ela ou não. Então, você também não tem como saber se o teu filho tem uma genética. É como o autismo. A Silvana descobriu que é dela, mas poderia não ser ela nem o esposo, poderia ser uma outra geração. Então, e o meu do meio também está em diagnóstico, viu, Silvana? Ceratocone, autismo e outras coisas. Também eu te entendo muito, assim, tá? Tô contigo. Vamos lá. Quem quer falar? É o Cabral. Produção, não é para essa aula ir para o YouTube. Hora esse povo vai abusar de mim, né, professora? Satisfação a todos. E a Thaís e a Stephanie. Tudo bem? Essas meninas são muito massas. Elas estão a vida toda também com a gente. Professora, no meu serviço, eu fui nos médicos e os médicos falaram, cara, você tem problema na cabeça, seu olho esquerdo já era, você tem problema na coluna, falaram um bocado de coisa e colocaram isso na minha carteira de saúde. Colocaram isso na minha carteira de saúde, né? Aí eu falei, Deus, Cabral. Que louco. Eu falei com os amigos meus em casa, né? Meus Essa amigos de infância. Eles falaram, bicho, agora você arruma a rede de um jeito assim que dê para você empurrar com o pé na parede. Mas aí não é satisfatório para mim, professora. Aí eu voltei para o serviço, só que na minha carteira tá assim, eu não posso ficar muito tempo em pé, eu não posso usar arma, eu não posso dirigir viatura, eu não posso trabalhar de noite. Aí tá tudo assim, eu não posso, um monte de coisa eu não posso. Aí o pessoal olhou para mim e falou,
Cabral, deixa eu lhe falar, você pode tirar um pouco de xerox pra gente? Aí eu falei, ué, se eu não ficar muito tempo em pé, Ai, eu posso, não mas serve nem para começar tirar a passar, xerox, né, Cabral? começar a passar muito tempo em pé, aí eu já não vou poder, já vou me Meu sobrecarregar. Deus, Cabral, que loucura. Mas é uma questão Gente, muito pessoal, das pessoas terem coragem de trabalhar e fazer as coisas uns pelos outros, né? é Aí o pessoal fala, verdade. então realmente a gente tem como. Já era para estar aposentado mesmo, mas o trabalho nosso está muito Mas fraco, você tá então aí, de pé, está mesmo insistindo. sentado, você tá de pé, Sim. Cabral. Não, estou sentado. Estou sentado porque Então, eu não posso ficar muito mesmo tempo em pé. sentado, você continua de pé. Não pode, nisso eu me sobrecarrego. Teve É, uma vigília na igreja lá, que era a noite toda, eu acho que de hora em hora eu ia dormir um pouco. Só que o pessoal já me conhece e fala, não, esse daí, só dele estar aqui já está bem. Ótimo, professor, só que bom, dar Cabral. continuidade na nossa aula. Obrigado por me fazer rir. A gente estava precisando, Cabral. E força aí, Cabral, nessa saúde. Nossa Pois saúde é, não está nada pois é. bem. Vamos dar continuidade. Vamos. Ai, meu Deus. A Dani. Ai, Senhor, esse Cabral. Professora, você vai liberar essa aula lá no YouTube, sim, pra gente. Não. Ah, não. Minha cara é desse tamanho, de tanto chorar. Não, sabe por quê? Porque eu coloquei lá no chat. Dani também, com o filho dela, gente. É a luta enorme na vida dela, diária, de cuidar, mas também de conscientizar pessoas. Daniele está por aí, lutando também. Professora, eu coloquei lá no chat que a gente tem muito que agradecer ao pessoal que preparou essas oficinas, porque a gente não esperava que ia aprender muito mais do Ah, que vocês eu não prepararam. consigo fazer raso, né? Trago tudo, eu sou muito profunda em tudo que eu faço. Então, quando eu pensei, é porque eu sou a coordenadora dessa parte, então eu pensei nas profundidades que poderiam ser ditas, trouxe pessoas que aprofundariam também, quando não fosse eu, porque eu não daria tudo, né? Não dou conta. E a nossa equipe tá incrível, mesmo. A gente tá muito legal. E a gente só tem que agradecer, porque realmente a gente não esperava que ia ter muito além do que vocês Uhum, prepararam para uhum. tudo. Que E a tá gente tem um atingindo, aprendizado, alcançando, né, Dani? Amém. com Que bom, certeza. Muito que bom. obrigada, gente. De A nada. gente está aprendendo muito mesmo assim, com essas intervenções, com esses relatos, porque a Uhum. gente vê que não estamos sozinhos nessa É. caminhada, Uhum. e cada dia é um dia de luta mesmo. Então, só Uhum. o que a gente tem que fazer agora é ter essa rede de apoio, né? Porque Isso. não é fácil, a gente está nessa luta, e Silvana sempre fica abraçada por todos. Sinta-se. E todos vocês, gente, que têm todas essas lutas diárias como nós. E as que não têm são empáticas também e estão aqui para fazer um mundo melhor, né? Agora, pode ativar seu microfone. Não está seu nome aí? iPhone. Deixa eu ver quem é. Oi, Kátia, Ah, é a Kátia. Oi, tudo Kátia. bem, professora? Tudo bem? Olha só, cada um com a sua luta, né, professora? É. A gente sabe que o mundo não é fácil para todos, É. né? Uhum. E como eu enfrento algumas enfermidades também, por exemplo, essa noite eu não consegui dormir, estou acordada, Uhum. entendeu? Uhum. Então, assim, eu vejo a importância dessa aula ir para o YouTube, é a minha visão, tá, professora? Uhum. Porque as pessoas precisam ver que quem está participando dessa oficina, que está participando desse aprendizado, rico aprendizado com vocês, não são pessoas é, só pessoas boas, que não têm problemas, que está buscando um diploma, está buscando uma profissão. Não, são Uhum. pessoas que realmente têm problemas e querem
ter uma vida melhor. E para ter uma vida melhor, a gente precisa incluir em nossa vida esses momentos aí, né? A compaixão, o amor pelo próximo, isso é Que está muito importante. acabando, né, Kátia? A É, compaixão e a é gente algo que está acabando mesmo, não é? Vocês sentem isso também? Você a sente própria isso? Bíblia fala isso, que A o Bíblia já coração diz, do homem esfriará, né. o amor vai Então esfriar, né? Uhum. isso, então a gente precisa cativar esse amor, a gente É precisa verdade, mostrar, Kátia. entendeu. O É, YouTube mostra tanta porcaria, professora, que não tem é nem necessidade verdade. de estar ali, Uhum. entendeu, mas mostra, né. Então Uhum. vamos mostrar, sim, esse lado humano que existe nas pessoas, né, porque, olha, eu sofro já há 16 anos com depressão, Uhum. ansiedade generalizada, fibromialgia Eu e também tenho diabetes gestacional. fibromialgia, Kátia. Você sabe o tanto que isso Eu dói, né, sei. É, minha irmã. como Eu diz sei. outro, é osso Eu isso. sei toda essa luta. E Uhum. as pessoas, às vezes, se afastam da gente, porque acham, assim, Uhum. que você Uhum. é Uhum. doente o tempo Uhum. todo, Porque elas se cansam da gente. se A cansam verdade da é gente. essa. E E a gente elas também se não cansa de si mesmos. A gente também se isso, cansa e a gente se cansa de explicar a de mesma coisa explicar. toda vida, Exato. E não quero entendeu? mais explicar. Chega, né, Não quero Kátia, um mais momento que eu explicar, não não quero quero mais falar falar. mais, não quero explicar Uhum. mais se você não entende, paciência. Isso. Eu Isso. agora falo assim: "Procura no YouTube que você vai saber o que que é". Não quero nem Procura falar no mais. YouTube. Eu falo Tá desse bem? jeito: Tô "Ó, bem. o É. Google tá lá, explica o que que é isso, vai lá". Que a Uhum. gente É explica, eles não verdade. entendem, acham que é Uhum. drama, acham essas coisas, entendeu. Uhum. Então é É, importante essa aula aí, é. não importa que sua cara tenha lágrimas, está inchada, é bom, porque você demonstra, professora, que você trabalha com amor, entendeu. É sim. Essa é a importância da profissão. Quando você fala aí para nós que quer que a gente se torne uma professora, eu não sei se eu vou me tornar uma professora, não é isso que eu Uhum. tenho buscado, Uhum. mas, eh, que a gente se torne um profissional, seja professor, Qualquer seja lá área. o que for, qualquer área, Uhum. é é bom, excelente profissional, Uhum. né, Uhum. porque existe vários profissional, mas ele ser bom é diferente, É. né. É isso mesmo. Agora para a gente ser bom, ser um excelente profissional, tem que ter isso aí que você tem que ter amor, porque se não tiver amor, você não consegue ter empatia pelo próximo. Você vê É. ele, como a Silvana falou, os médicos vê como se não tem nada, são aqueles profissionais, infelizmente nós temos muito isso na saúde, Uhum. aquele profissional que trabalha porque fez uma faculdade, é a É. profissão dele, mas ele não tem amor ao paciente, ele não É. não Não. tem aquela empatia de sentir a dor do outro, É. entendeu? Tipo assim, cada paciente tem um problema, eu sei que eles não podem se envolver, porque senão eles também se adoecem, mas eles podem ter a É. empatia de ser, tipo assim, usar o amor naquele momento que ele está atendendo aquele paciente ali, passa um amor para ele, É. passa aquilo, vai curar, Deus pode te curar. Eu, É. como médico, posso te ajudar, eu não faço milagre, mas Deus Uhum. faz, entendeu? Uhum. Passa esse amor. Então, é isso que você passa para nós, é essa empatia. No começo do Obrigada. curso, eu não estava muito assim adaptando o curso, por causa da Uhum. minha depressão, É. entendeu? Uhum. Então, eu estava: "Ai, esse trem é muito enjoado", mas depois você foi Sim. passando esse amor. Então foi você veja bem, nós estamos online, né, Uhum. estamos perto, mas ao mesmo tempo muito distante, eu estou no Rio de Janeiro, você está lá Sim. em Brasília, né. Uhum. Então, você conseguiu, através de uma tela, passar essa empatia, passar esse amor para nós. Então é Uhum. importante que essa aula vai para o YouTube, porque as pessoas que ficam caçando ali o que fazer, que não tem o que fazer, buscando algo, não é porque não tem o que fazer, tem, mas às vezes está passando um momento na vida difícil, fica ali Uhum. buscando alguma coisa para interagir na própria vida, talvez Uhum. interaja nesse curso, interaja nessa, eh nessa aula de língua de libras, e sente esse amor, sente Uhum. essa empatia que você consegue passar para nós, Pode entendeu? deixar, minha linda. Mas vai para o YouTube, viu, Catinha? É contrato, tem que ir.
Eu porque Pode ficar às tranquila que vai. vezes, entende, eu quero Obrigada. meu pedido do YouTube é só um pedido, mas, assim, eu quero passar É, para você o que você está passando para nós, obrigada, eu agradeço entendeu. muito O que suas você está palavras. conseguindo penetrar no nosso coração, Uhum. Eu entendeu. desejo que você Muito fique amor. bem, Kátia. Desejo que você Mas eu fique vou ficar bem, você consegue passar isso, eu fico bem assistindo amém. você, Ah, eu fico obrigada, bem querida. assistindo às aulas, vendo os comentários, eu fico bem Uhum. vendo o Cabral falar. Sabe Que por quê o bom. Cabral? Porque Aham. o Cabral é homem, é É, difícil um é, homem ter sentimentos como ele tem. sim, Normalmente as mulheres são mais sensitivas, né? é. Uhum, O homem é mais duro, é mais firme. uhum, Então, eu uhum. gosto de ver ele falar. Você vê, ele falou dos problemas dele, mas falou rindo, falou brincando, né? E fez a gente Conseguiu rir ter dos problemas isso, ele dele. o que ele quis fazer, ele Hum, conseguiu fazer bem feito. Ele quis quebrar é, o, 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 o a dor. momento emocional que É, teve, para te é ajudar, te dar verdade. uma força e te levantar, É. né? Peraí, deixa eu ajudar minha professora ali, deixa eu jogar uma bomba ali para ela rir, Jogou um ombro né? amigo ali, não foi, Kátia? Isso, isso. Então, muito legal, todos aqui na aula, tenta passar isso, É né. sim. Então eu estou vendo que Uhum. são pessoas que querem seguir carreiras, que vão colocar o amor, porque você está conseguindo É. passar isso para nós. Não Uhum. vai ser aquele profissional que eu vou trabalhar porque eu vou ganhar tanto, que eu vou trabalhar poucas horas, que eu Exato. não posso ter muito tempo, É porque isso as que mãos não dá. dói. Não, não é É, isso. A pessoa vai lidar, como diz você, com um ser humano, com exato. pessoas cheias de problemas, com É. pessoas que já vivem uma vida difícil, que se você não colocar sua empatia, o seu amor, você não consegue viver com essas Entendo. pessoas. Você não consegue nem É, exercer a sua profissão de língua de libras, é verdade, porque Kátia. eles realmente são pessoas que têm problemas, são problemáticas, né? Sim, É uma sim. doença problemática. É, Então, o que que acontece? A gente tem que ter o amor, senão a gente não consegue lidar com eles. Sem amor não vai conseguir, é. não É vai isso conseguir. mesmo, Kátia. Não é profissional, Não é só tem que ter profissional, é não, verdade, é tem que verdade. ter o amor. É É, essencial o amor nessa profissão, né. é Não é verdade. como você chegar no consultório, falar para o médico assim: "Ah, eu tenho Não é, fibromialgia". "Ah, Kátia. você tem uma Exato. fibromialgia? Ah, então É, você faz isso", ele vai lá, te é, receita, pá, pá, não tem cura, pá, pá, te é. joga não é É isso. exatamente isso que eu sempre, como você disse muito bem claro, sempre digo, é exatamente isso. Por isso que eu sempre falo, um intérprete, por ser intérprete, vai seguir intérprete? Jamais. Ele vai ter Não que vai. ter outras fórmulas Eu dentro sempre de bato si nessa para tecla aceitar fazer parte disso, Eu né? sempre bato nessa tecla aí que você falou, não adianta um diploma, gente, Não, não adianta o diploma se você não consegue exercer a profissão, seja qualquer não. profissão, irmã, Qualquer ou uma, exatamente. qualquer uma. Se Né? você pode fazer uma faculdade de odontologia, de médico, mas se Uhum. você não tiver aquela coisa, na Um profissão, aquele chamado, amor, Kátia. é, Sabe, eu chamo você isso, eu chamo de chamado, isso é um sabe? chamado de Deus, é um É um dom de Deus. chamado. É um É, se chamado, você seja não para tiver, qualquer profissão. Para qualquer você não profissão, você tem que consegue ter um exercer chamado. ela. Por É. que que muita gente vai eu tô falando médico todo mundo vai, né, então estou Uhum. citando ele, É. mas como muita gente vai ao médico e fala assim: "Nossa, eu detestei aquele médico, ele é grosso, ele nem É. olha para cara da gente". Uhum. Por quê? Porque ele não tem Hum. empatia, ele não tem Nenhuma. amor, ninguém É. gosta dele. Então todo Exato. mundo que vai tratar não quer aquele médico, rejeita aquele É. médico, porque ele É. não é um bom profissional. Ele tem um diploma, É. mas não tem empatia, ele não tem amor ao ser humano. E se você vai trabalhar com ser humano, a palavra já diz ser humano, ele é Exato. humano, entendeu? Então, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter amor,
principalmente nesse trabalho de língua de Libras, de autismo, qualquer problemas que a pessoa tem emocional, é a Tem área que ser mais respeitado. tem que ser Tem que ser respeitado. É respeitado. igual você falou, a menininha que você passou, né, que Uhum, você que você trabalhou com ela, que você fez o uhum, serra-serra. Às vezes eu não uhum. comento na aula, mas eu estou aqui assistindo, eu estou prestando atenção em Aham. tudo, entendeu? Fez o serra-serra, fez a almofadinha para ela, todo aquele carinho. Você teve que ir ganhando ela, mas para É, você ganhar ela, exerceu tempo, exerceu sim. todo um trabalho, Dia a dia. exercer todo um amor, uma Uhum, dedicação ali. sim. Não foi chegar ali, e ela Paciência. aí que eu vou fazer, e ela te É, aceita. Não, não é assim não. Da é. mesma forma que a gente adulto rejeita um médico num consultório que foi grosso, que a gente acha que ele foi grosso, não teve um atendimento bom, a mesma forma é uma criança ou adulto que seja, que tem esse problema, vai te rejeitar também. Sim, Então você tem que ter um é. amor, você tem que ter uma empatia, você tem que conquistar aquela pessoa. Você tem que Isso. ter uma dedicação, você tem que ter tempo, ali você tem que esquecer sua vida, esquecer seus problemas É, e dedicar àquela pessoa. Então sim. eu sempre bato nessa tecla que você bate aí, não adianta um diploma se você não buscar exercer uma profissão por amor. É. Não busque uma profissão por dinheiro, porque você não vai conseguir chegar longe nela. Não Não, vai. você vai até um certo local e no meio do caminho você vai desistir. É. Você vai dizer: "Isso não é para mim". Frustrante. Porque é frustrante. É É. frustrante. Então, assim, eu quero até parabenizar você, tá, professora? Quero Obrigada, Kátia. parabenizar você, porque você realmente consegue passar para nós esse amor da profissão, tá? Uhum. O amor que você tem na sua profissão, entendeu? Que é onde eu não entrei aqui para ter essa profissão não. Eu Sim. entrei aqui porque eu deixo sempre isso bem claro, eu falei uma vez isso com você, porque eu não conseguia comunicar mais com as pessoas por causa da depressão. Tem te Hoje eu ajudado a abrir isso. um pouco, né, para receber de novo pessoas na sua vida, né? Isso, para Hum. ver, eu falava assim: "Então vou conversar por libras", olha o Ó. pensamento da pessoa, "vou conversar por libras", você vê que o pensamento era totalmente errado, né, Ai, professora? "Vou Kátia. conversar Não, por mas libras", era tentativa, Kátia, de sair de onde você estava, da escuridão, eu entendo e acho incrível você tentar então, ainda, você tá tentando. isso, eu busquei com esse pensamento, é o que eu estou te dizendo, eu É, busquei com esse pensamento, uhum. errado? Errado, mas eu busquei com esse Não, mas pensamento, fez eu vou certo. falar em libras, já que eu não quero falar Sim. acabou que eu vou falar em mão, pensei desse jeito, mas e Deus sabe todas as Que coisas. bom que você está aqui, Então Kátia, foi que bom. Deus que me colocou aqui nesse Sim, curso de capacitar, sim, porque ele sabia que aqui eu ia conseguir a inclusão do amor de novo, eu ia sentir sim. essa empatia de novo, eu ia voltar a sentir Amém, o amor que você está conseguindo passar para mim, como pessoa. amém, Eu amém. já me sentia não humana mais, eu me sentia uma pessoa fria, uma pessoa sem amor por nada, por ninguém, porque a depressão faz isso, gente. A É, depressão esvazia a gente fica cega, é, entendeu? Eu enxergo, mas eu era cega. é Eu verdade, ouço, mas eu era surda, é porque a verdade. doença faz você ser assim. Você não enxerga, você não ouve, entendeu? Então, nem sempre quem ouve e enxerga, professora, está enxergando e está ouvindo, não. Às vezes é mais cego do que quem é cego. E às vezes é mais surdo do que quem é surdo. Entendeu? Como minha mãe dizia, usa aquele tampão que os cavalos usam assim no rosto, para olhar só para frente e não olhar para os lados, para ele não se perder, porque o cavalo usa para não se perder, né? Então, às vezes a gente, ser humano, usa esse tampão, se torna cego e surdo, e às vezes até mudo, entendeu? Na ignorância, porque não É uma busca esse. questão de alma, né, Kátia? É porque vai na Isso, alma. isso. É. Então, assim, eu estava buscando algo para me curar. Lista, gente. Lista liberada, gente. Eu estava Do buscando puxado. algo para me curar, entendeu, professora? E assim,
não vou dizer que eu estou curada, mas eu estou bem melhor, porque você conseguiu mostrar para mim, e Obrigada. juntamente com a equipe, juntamente com os colegas, cada um, como a Silvana pôs aí agora para nós, como você colocou um pouco da sua vida, né? Todos nós temos um problema, não é só eu que tenho um problema. Não é, Kátia. Então, E o e o que é que isso mostra? maravilhoso de tudo isso é que cada um de vocês está em um cantinho desse Brasil, né? São Uhum, representantes de um cantinho desse Brasil. Nós somos os Brasis reais, sem as isso, mídias sociais, sem isso, as falsas alegrias que essas pessoas tentam colocar em programas de reality show, de rede é, é, social, né? eu sou Não, igual a você, verdade é essa aqui, né? Nós somos a eu não, realidade, os isso, Brasis, né? Somos isso, nós, né? nós vivemos a vida real, né? Eu sou igual a você, eu não gosto desse negócio de rede social, de ficar postando foto, de postando isso. Eu isso não é comigo, eu não nasci para isso. Eu não tenho É, esse dom, não quero ter também, porque eu vivo a realidade, entendeu? Eu não vivo de querida, fantasias, de ilusões, eu sei. Ó, tá todo entendeu? mundo dizendo para você assim, incrível no chat. Tem gente que quer seu contato, tá? E Uhum. parabéns, porque você está vencendo, você está conquistando de novo a sua vida, está reconquistando. A gente está aqui torcendo por você. Continua até o fim conosco, porque eu sei que vai trazer ainda muitas alegrias, para muitas risadas e choros bons aqui, tá? Ah, com Deixa certeza. eu continuar. Um Muita gente, beijo para você, tá? A gente continua aqui junto. Beijo. Fala, produção. Vocês estão querendo falar alguma coisa? Lista já foi, todo mundo já assinou. Lista, gente, foi. Olha o Cabral falando. Pode tirar xerox, exatamente, igual ele. A Kátia é do Rio de Janeiro, gente. Do Rio de Janeiro. Deixa eu ver. Bom, eu nem vou ver o chat, que vocês estão falando tanta coisa que não vai dar nem para eu ver. Ai, tá. Ó, Kátia, tem gente falando para você entrar em contato, querem seu contato, quando quiser conversar, tá? Aproveita esse grupo de pessoas que estão aqui para te dar a mão, tá bom? Vamos lá, povinho? Deixa. Espera só um minuto. Aqui. Não, eu quero. Não é esse que eu quero, não. Eu quero outro. Espera aí, gente, deixa eu achar o que eu. Eu acho que eu não coloquei no slide. Assinado, beleza, gente. Quem conseguiu assinar aí, todo mundo? Meu povo. Tá todo mundo mais aliviado, né? A maioria desabafou. Deixa eu ver se é esse. Não, esse é pequeno. Não. Depois eu acho o vídeo que eu quero passar para vocês. Eu coloquei na ordem aqui. Ah, beleza. Todos assinados, ok. Produção, só tira o meu áudio rapidinho. Tirou? Ah, vamos lá, amores. Deixa eu continuar. Ah, deixa eu tirar isso aqui. Não, antes disso.
Aqui, paramos em funcionais, né? Então, a gente entendeu um pouquinho dessa comunicação receptiva e expressiva, como que ele recebe, como que ele se expressa na teoria, né? Porque na prática a gente vê outras questões também que a gente junta a toda essa parte teórica e consegue trabalhar com o surdo cego pós-linguístico, né? Bom, aí, gente, a gente falou muito agora, né, sobre as nossas questões, síndromes e tudo isso que existe nesse mundo, né? Como tem coisa, né, gente? Olha só, uma das causas, por exemplo, da surdo-cegueira vem dessas síndromes aqui, ou dessas doenças, né? Uma delas é a síndrome de Usher, né? Que eu vou falar com vocês sobre isso, que é muito preocupante, porque geralmente a surdo-cegueira vem através dela, do Usher. Escreve Usher, tá? U-S-H-E-R, tá aí no slide, né? Também diabetes, tá? Diabetes também pode causar a surdo-cegueira. Acontece por acidentes, né? Como também AVCs pode causar. Pode ter acontecido por uso de medicamentos ototóxicos, né? Infelizmente. E por outras síndromes também. Por exemplo, tem a Bardet, a Bidel, a Wolfram. São alguns tipos de síndrome que podem causar também a surdo-cegueira. Eu coloquei fiz um mini vídeo para vocês, só para vocês saberem o sinal não de todas, tá? Mas de algumas que temos, dessas causas mais frequentes, tá? Veja aí o vídeo, você vai gostar. Aí já copia o sinal, vou passar ele 3 vezes, tá? Para você tentar aprender esses sinais, tá bom? Foi, Dan? É esse aí mesmo. Uhum. Uhum. Passei 3... Voltou o áudio? Voltou, né? Passei 3 vezes logo, porque são muito complicados, né? Você viu aí? Síndrome de Usher, né? É legal, né? Muito legal.
São alguns termos que a gente usa dentro da surdo-cegueira que eu passei para vocês, tá bom? Como a retinose pigmentar também é uma deficiência visual que pode causar surdo-cegueira, tá? Também. E as deficiências múltiplas, né? São como eu falei para vocês da menina que eu mandei para vocês o link, tá bom? Faz, Márcia. Na deficiência faz D e desce em movimentos... Esqueci o nome, tá, gente? Esse aqui, ó. Fala aí pra mim o nome. Esse é o movimento em D. Tá bom? Bom, aí, meu povinho, a síndrome de Usher, ela é genética, tá? Ela pode ser, ela é genética de um gene recessivo e ela tem, acabei de falar para vocês, né? Ela tem a surdez com a retinose pigmentar. Então, quer dizer que a pessoa vai ficar surda e depois ela vai ficar cega a partir da retinose pigmentar. Pode acontecer por casamento entre famílias, que é o maior e a maior causa do casamento entre famílias, gente. Tem que ter muito cuidado, viu? Casamento entre famílias, porque causa Usher. E eu vou te dar um exemplo, tá? Olha só. Eu tenho uma amiga, duas amigas que são irmãs, e elas são de uma família de 7 irmãos. 7 irmãos, isso. 7 irmãos. Então, o pai e a mãe delas eram primos de primeiro grau. E eles são 7. Elas 2 e 7 homens. E 5 homens. E aí, gente, 6 são surdos cegos. 6 dos 7 irmãos. Por quê? Porque a família é de primos, né? Então, casou. E aí, a única que não é surdo-cega, ela se tornou a pessoa que ajudou os irmãos até então, né? E ela se tornou, inclusive, guia-intérprete. Sempre que tinha eventos aqui em Brasília, eu chamo ela para vir com a irmã dela, que é uma das delegadas que vem representar, geralmente, as causas aqui no Brasília. E eu chamo ela para vir junto e a gente trabalha junto. Eu gosto demais delas duas, né? Então, a delegada a delegada, quando a gente chama, é uma representante, tá? De uma cadeira do Estado ali, que faz parte de algum conselho. Por exemplo, ela fazia parte da ABRASC, do Grupo Brasil. A ABRASC é a Associação Brasileira de Surdo-Cegueira, tá bom? E aí ela vinha aqui, numa CONAI, por exemplo, numa Conferência Nacional de Educação, lutar pela educação da pessoa surdo-cega, lutar pelas causas. Então, isso tudo a gente sempre está envolvido. Então, eu chamava elas para vir junto. E aí, gente, os 6 são surdos cegos. Os 6. 6 irmãos surdos cegos. Aí você imagina como não foi fácil, né? Eu e minha irmã somos casados com 2 irmãos que são nossos primos de primeiro grau. Adriene. Mulher, vocês estão bem? Tá tudo bem? Ai, que bom. Que bom. Graças a Deus. Vocês têm filhos? Menina, que bênção. Ela disse, gente, que os filhos são perfeitos. Os filhos dos irmãos, né? Dos 4. Que loucura, Adriane. Que bom. Fico muito feliz que vocês estão bem. Ai, ai. Então, a causa pode, infelizmente, é muito por causa disso, tá? De casamento entre familiares. E de 4 a 6% da população surda, 4 a 6% ainda bem, é uma média muito pequena, né? Mas, enfim, ainda é muito, né? Apresenta Usher, tá? Essa síndrome.
Então, no tipo 1, na síndrome de Usher, temos 3 tipos. No tipo 1, o que acontece? Nasce surdo profundo, começam a surgir os problemas visuais, como cegueira noturna, aos 3 ou 5 anos de idade, mais ou menos. No tipo 2, nasce surdo severo ou moderado, então significa que ele ainda tem resíduo auditivo, tá? E iniciam os problemas visuais na idade adulta ou a partir ali da adolescência, 16, 17 anos, tá? É uma outra maneira de ter a síndrome. E o 3 nasce aparentemente sem problemas auditivos e visuais. Parece que não tem, é uma criança normal, é comum de que ouve e vê, mas vai apresentando dificuldades no decorrer da vida. Então, vai crescendo alguma coisa diferente, você vai percebendo que ele topa nas coisas, chama, ele não responde, tem alguma coisa, só ouve se estiver mais perto, só vê se estiver mais perto. E aí isso vai crescendo, e aí, infelizmente, lá na fase adulta, ele se torna surdo-cego. Esse é o tipo 3. A gente tem esses 3 tipos de síndrome de Usher, tá? E as outras síndromes são muito parecidas com o Usher também, é muito impressionante isso. Então, a Wolfram, por exemplo, ela causa diabetes, e aí causa surdo-cegueira, entendeu? Por causa da síndrome. A síndrome de Bardet-Biedl, ela apresenta deficiência intelectual além da deficiência visual e auditiva que se torna surdo-cego. Então, ela é múltipla, já é deficiência múltipla. E a Alport e a Refsum, ela traz, além da surdo-cegueira, problemas cardíacos e renais, tá? E todas vêm a partir da retinose pigmentar. Então, lembra lá da Usher, que vem também a partir da retinose pigmentar? Por isso que eu disse que os mesmos sintomas elas têm, tá? Ok? Olha, eu acho incrível, Márcia, igual você, Adriene, né? Que as pessoas casaram entre familiares e deu tudo certo, né? Na minha família também deu, tá? Deu tudo certo. A minha avó, foi na parte da minha avó casou com um primo e a irmã dela casou com o outro. Igual Foi quem? Foi a Adriene que falou? Foi. Igual a Adriene. E deu tudo certo também. Que bom. Porque a gente fica muito feliz quando dá tudo certo, né? Mas acontece sim também de acontecer esse tipo de coisa, tá? A Silvana pode ser, Silvana. AVC, né? É verdade. Porque eles tiveram... A Silvana tá falando pra gente que os tios dela são primos e tiveram 3 filhos. E aí, sempre acharam que as crianças eram, enfim, sem nenhuma deficiência, estava tudo bem, mas ela percebeu aqui na aula que, por isso que ele faleceu, um deles com 18 anos de AVC, que pode ter sido isso, tá? Esse casamento entre primos. Vamos abrir a câmera para o print? Obrigada, Sandra. Gente, a Sandra disse: meu nome é Sandra Ribeiro, sou de Brasília, faço serviço social e sou terapeuta. Me coloco à disposição para conversar com quem quiser e precisar de uma ouvinte. E ela deixou o telefone, tá bom? Muito obrigada, Sandra. Muito bem. Print. Deixa eu ver as carinhas de vocês. Thaís, o gene recessivo, os 2 precisam ter o gene, né? Por isso que corre o risco na família, né, Thaís? Por causa disso, né? Todo mundo rindo pro print, né? A Cleusa com aquele gatão sempre junto, esse neto.
Bonitão. Muito bom. Tô vendo vocês. Acabei de... Gente, câmera tá tirando print. Tem muita gente com câmera fechada. Silvana, a Désio está perguntando se você é de Brasília. Tá bom, Rosilane, tá bom. Désio, a Silvana é de São Paulo, Jaguariúna. Jaguariúna? Isso, Jaguariúna. Gente, a Mazé, a Maria José, né? A Mazé, sou Mazé Chaves, psicóloga do Ceará, e também me coloco à disposição, tá, gente? Mazé, coloca o seu contato para eles. Silvana, Mazé está disponibilizando também um ombro amigo e palavras profissionais também, se for necessário, tá? Foi, produção? Print? Bom, eu vou continuar, gente. Vamos lá. Ó, eu vou colocar aqui para vocês verem. Essa aqui é a logomarca da surdo cegueira, tá? Olha aí, ficou muito boa, né? Surdo cegueira, uma condição única, tá bom? Nos sistemas de comunicação, bom, eu tenho falado para vocês sobre os sistemas, né? Já desde segunda. Vocês já entenderam um pouquinho de como é o sistema. Então, ela pode utilizar vários tipos de recurso para se comunicar. Isso já ficou claro, né? Então, os recursos, eles são umas espécies de comunicações adaptadas, professora? Depende. Se for, por exemplo, a língua de sinais, ela se torna tátil e aí sim a gente adapta. Então, tem várias formas de adequar a língua de sinais, né? A Libras tátil à pessoa surdo-cega. E ela também precisa de muitos detalhes que na língua de sinais espaço visual a gente já não precisaria, né? Eu vou dar um exemplo que eu estou falando para você, porque eu acho que você não está conseguindo visualizar, porque realmente é complexo. Ó, eu vou fazer um exemplo para você. Eu vou falar com a Rosana. Rosana, faz para mim sinal de presidente, né? Presidente. Isso. Faz sinal de não poder. Não pode. Não poder, não pode. Agora também o sinal de esquecer. Vocês viram? São todos verbos simples, né? Todos verbos que estão ancorados no corpo. Aí você pensa, gente, pensa comigo, como é uma comunicação muito íntima, né? E vou adaptar, por exemplo, então, a língua de sinais que são ancorados no meu corpo e a Libras tátil, significa que a mão dessa pessoa vai estar em contato com o meu corpo? Ou eu sou um guia intérprete e a minha mão vai estar em contato com o corpo dela? Não faz o menor sentido. Sendo assim, por isso que eu falei para vocês que a gente faz sim adequações, a gente faz adaptações de recursos. E aí, por exemplo, você viu que eu pedi para a Rosana fazer os sinais de presidente, esquecer e não pode, certo? Por quê? Porque esses 3 sinais são ancorados no meu corpo. Como que eu faço isso, por exemplo, a um surdo cego, então? Eu vou usar a minha mão de referência. Então, o meu corpo agora será a minha mão, né? Eu vou usar de 2 maneiras, tá? Eu posso usar eu, a pessoa, sendo a minha mão inteira, sendo a mão. Ou eu posso usar eu sendo a cabeça e essa parte aqui o corpo, certo? São 2 maneiras. Então, quando eu fizer, por exemplo, o sinal de presidente, que é no meu corpo,
Eu não posso trazer a mão dele e fazer isso no meu corpo, nessa minha região tão íntima, né? Aí eu vou fazer o meu corpo na minha mão. Então, essa fica a minha mão e eu faço o presidente aqui. E aí ele, essa pessoa surdo-cega, né, com tanta sensibilidade, né? Porque você imagina, gente, você vai minimizar um sinal, né? Um sinal tão grande. Aí você vai referenciar um corpo a partir agora da tua mão e ele precisa compreender que agora o meu corpo é a minha mão, porque ele também vai ser treinado para isso. Quando ele é usuário de língua de sinais tátil, ele vai entender isso, porque ele também é treinado para isso. E aí ele vai entender que aqui é o presidente, né? Aí, mas se for um sinal na cabeça, como que é, né? Difícil também. Como é que eu trago aqui e faço? Né? É muito, muito íntimo isso. Aí eu vou usar a cabeça, por isso que eu falei para você. Usa a cabeça aqui, né? Ó, essa aqui vira uma cabecinha, né? Então, sendo assim, aqui vira uma testa e aqui pode virar, por exemplo, uma boca, entende? Eu faço essas adequações junto aos meus, sabe? Então, o sinal de esquecer, né? Muito íntimo, como eu disse, muito pessoal. Então, eu vou fazer aqui, ó, esquecer. E ele tem que entender também, né? Que isso aqui seria a cabeça, né? Seria um novo referencial. E para isso, ele provavelmente quem é? É aquele surdo-cego pós-linguístico que teve já contato com língua de sinais, era vidente, né? Entende que isso aqui pode ser a referência de uma cabeça. Para quem é pré-linguístico, isso aqui praticamente pode não funcionar. É por isso que a gente entende que as adequações de recursos, elas têm que existir. É nesse sentido que eu falo para adequação de recursos, entenderam? Certo? Entenderam? Muito legal, né? Então, por exemplo, o sinal de pessoa cai na mesma situação, né? Então, eu vou fazer pessoa aqui. Pessoa, né? Isso aqui é válido para todos os surdos cegos, gente? Jamais, né? Isso aqui são para surdos cegos muito, muito específicos. Para quem aquele surdo cego que vai compreender esse tipo de linguagem dentro da comunicação da língua de sinais, tá? Então, você tem que ter uma parceria com esse cara, né? Com essa mulher. Você tem que estar ali junto para ele entender que tipo de comunicação vocês combinam em usar, o que atinge ele, o que alcança ele, o que conversa com a comunicação dele. E aí você vai conseguindo adequar. Tem gente que já não se adequa a isso, não vai saber que isso aqui é cabeça, por exemplo. Não vai entender que é, não vai conseguir perceber que é. Porque foi um deficiente visual que se tornou surdo, por exemplo. Para ele vai fazer menor sentido, porque ele já não tinha sinalização. Ele era deficiente visual primeiro, entende? Então, essas adequações de recursos são muito sérias e muito importantes. E aí, você, quando for fazer o atendimento, você vai entender, a partir disso, quem é o seu público. Aí, é por isso que você vai conseguir fazer a adequação, tanto de material quanto de comunicação. Porque você entendendo quem é seu público, porque você pode ter 3 surdos cegos juntos ali, mas cada um deles é um tipo de público. Inclusive, para cada um deles vai precisar de 2 guias intérpretes. Por exemplo, num evento, são 3 surdos cegos o evento. São 6 guias intérpretes. Entende? E esse guia intérprete acompanha em todos os momentos esse surdo cego. Não é igual ao intérprete, que ele faz sinalização ali e vai embora. Não é. Um guia intérprete, ele acompanha todos os milímetros de centímetros de lugares onde ele vá, todos os minutos por onde ele ande, o surdo cego tem que ser acompanhado. Na hora da comida, na hora do banheiro, levantando, sentando, na hora do processo, enfim, do evento, todo o tempo. Até, por exemplo, quando vem um conferencista surdo cego, até a hora que entrar no ônibus de ir pro hotel, quem deixa ali é o guia intérprete. Então, esse cara trabalha 12 horas seguidas. Tem que ser, no mínimo, uma dupla para cada surdo cego. No mínimo. O ideal mesmo seria 3, porque aí não cansaria tanto.
porque também existe o revezamento, assim como a gente faz na interpretação. Então, a guia interpretação de 20 em 20 minutos a gente também troca. Então, precisa ser a dupla ou o trio, no mínimo, para um surdo cego. E se for 3 para cada 9, entendeu? É isso. É muita informação, é isso, mas é isso, tá? Muita mesmo. Ó, por hoje é só. Alguém quer falar mais alguma coisa no chat? Alguma dúvida? Agora, qualquer dúvida que vocês tiverem. Acho que não, né? Hoje foi muito esclarecedor, né? Acho que não tem dúvida. Mas se tiver ainda, legal mesmo, né, Terezinha? É muito show. Silvana tá agradecendo a todos, viu, gente? Muito obrigada. Josenilda, aula top. A Márcia, que show essa aula. Foi um show para mim também. E, ó, eu quero agradecer, porque eu aprendo muito com vocês, né? Ouvir vocês, para mim, é uma terapia. E falar também é uma terapia. E a nossa aula dessa semana está sendo uma terapia, como várias aulas que eu já dei aqui, que se tornaram terapias também, que é muito importante, porque eu sei que é um lugar onde você pode falar, é um lugar seguro, né? E eu também gosto de ouvir vocês, entender situações, aprender com elas, e tudo que vocês falam é muito importante para mim. E qualquer dúvida também, para mim, é muito importante, seja ela da mais pequena a maior, porque muitas vezes na nossa vida, um Davizinho que pode ser um problema de alguém que para ele é um Davizinho na vida, um Davizinho, sabe? O rei Davi, um Davizinho para ele é um problema que eu passo fácil esse aí. Para a gente pode ser um gigante Golias, né? Porque cada um sabe de si mesmo, né? Quem está com questões emocionais sabe qual a dificuldade que tem de lidar com. Para mim é um Davi, se eu venço fácil, mas para mim é um Golias. Então eu não posso deixar que a minha opinião, visão de mundo interfira no teu mundo. Então é muito importante para mim. Se tua dúvida foi, professora, como é a letra A mesmo que eu esqueci? É para pedir para eu fazer para você, porque não interessa se é só a letra A ou se é um grande problema, tá? Para mim é o teu Golias, não é o meu, mas eu respeito como teu Golias. Eu posso ver como um Davi, mas para você é um Golias, então não se compara, tá? Então, fiquem bem. Espero que todos nós fiquemos muito bem, tá bom? Libras Terapia, adorei esse nome! Que nome massa, Adriana! Essa é uma parceria do Instituto Brasileiro de Capoterapia e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF. Obrigada pela participação de todos. Se tiver alguma dúvida ainda amanhã, lembra de me perguntar, que a gente continua. Até amanhã. Tchau, gente.